Bom, gente, boa noite a todos. Hoje a gente vai tentar fazer o 32 e o 33, os capítulos, né? A gente já está avançando no livro, a gente já está mais da metade do livro. E hoje eles continuam com o assunto sobre a música no plano espiritual. É lindo esse capítulo, Esse assim, capítulo achei é maravilhoso. lindo, muito lindo. E a gente vai ver umas particularidades sobre a música que a gente só encontra nessa obra de André Luiz mesmo, bastante interessante, né? Eles ainda estão lá se utilizando da música, né? Então eles colocam assim: num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera, porque a gente não sei se vocês não se vocês esqueceram, mas a Ismália não é de Campo da Paz, ela está num plano superior. Né? Ela e o Alfredo tiveram toda aquela problemática e eles se afastaram vibratoriamente um do outro, apesar de se amarem. Ismael evoluiu, foi toda a vida, e o Alfredo ficou para trás, preso ao ódio, à raiva, à vingança, que são coisas que nos deixam atados mesmo nos ciclos reencarnatórios de dor. Então, Aniceto se dirige a ela e pede que ela traga alguma coisa das esferas maiores. Então, a gente vai ter uma oportunidade de ver como que é a música, como é utilizada a música nas esferas superiores. E isso a gente só vai ter relato mesmo com essa profundidade nas obras de André Luiz. Então ele coloca assim: a melodia tecida em misteriosa beleza, esse é André Luiz que fala, né? Inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Então André Luiz percebeu coisa que ele, aqui na música, que a gente percebe na nossa dimensão material, essa percepção que ele teve lá não é uma percepção que nós temos aqui. Mesmo com a nossa música sublime, com a música clássica, que a gente sabe que ela tem a capacidade, a nobreza de nos ajudar a elevar, de melhorar a nossa psicosfera, a nossa ambiência, mas ele percebeu algo que nem a gente aqui, por mais que a música seja elevada, a gente consegue isso. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silenciador e criador. Então, olha que interessante. Não tem muita explicação para dar a vocês. Eu só sei que ela tocava lá aquele órgão, e de alguma forma ela não cantou em momento nenhum. Mas a forma com que ela tocou parece, não sei se é uma mistura, a gente não tem explicação aqui. Se é uma mistura, é um arranjo das notas musicais mais a vibração dela, talvez seja isso, tá? Fazia com que André Luiz escutasse uma prece que não estava sendo articulada. Talvez seja uma mistura. Pode falar, Regina. Pode falar. Tem que ligar o som. Tá, tá, tá. Bota... Uhum. Eu acho que se assemelha a essa emoção, como você falou, quando a gente ouve uma música de um cunho mais elevado, a gente sente uma vibração tão boa que as nossas emoções, né, são afloradas. Mas me parece ali que o André Luiz, eu não sei porque eu nunca tive essa experiência, talvez você teve, né? Mesmo ouvindo músicas mais elevadas, eu nunca escutei, eu nunca recebi uma prece assim inarticulada. Me parece que é algo mais, eu não sei. Eu nunca passei por essa experiência, né? Não sei, talvez você sim, mas aqui realmente eu nunca, nunca. Pode falar então, Eduarda, a Regina não vai prosseguir. Oi.
Uhum. Sim, sim, isso. É que a música toca os nossos chakras, as nossas lembranças, né? Pode falar, Patrícia. Oi, tudo, boa noite. Sim, foi mais ou menos o que eu estava tentando passar. Eu acho que sim, mas a gente não pode afirmar, porque aqui eles não explicam essa parte técnica, né? Mas talvez sim, a música, o arranjo, né, das notas musicais, mais a força do pensamento dela, ela não articulava, mas aquilo impregnava o ambiente. É, isso aí. Talvez até, é, talvez cada um percebesse num nível diferente, que a gente vê que a grande maioria ficou emocionado, uns mais. Por que uns mais? Talvez porque percebessem com mais profundidade e com mais clareza a prece que ela proferia mentalmente, né? Mas é interessante como é que ela consegue isso, o poder, né, de você estar tocando um instrumento e o teu pensamento se misturar aquelas notas musicais e sair uma prece ali no meio, como se alguém estivesse articulando uma prece. Nossa, que poder é esse, né? Que vibração é essa que esse espírito tem, né? Assim, no bom sentido, mas invejável. No bom sentido, mas invejável, né? É, pois é, então, a evolução espiritual dela, invejável, né? Claro, invejável no bom sentido, né? Mas sim. Onde eu parei? Assim, as notas de louvor, as notas, né? Então, é como se o piano, né? O órgão, aliás, que ela estivesse tocando, conseguisse emitir vibrações que pareciam que articulavam uma prece. Mas a gente sabe que provavelmente, apesar de não explicar o mecanismo, deve ser uma mistura entre as notas musicais, né? Deve ser um arranjo muito próximo que eles conseguem fazer. Mas a força do pensamento sai essa prece não articulada, né? As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível motividade. Eu gostaria de fazer uma parte, já em aulas bem passadas, a gente viu que a música, ela, conforme a sua composição, ela vai atingir alguns chakras. E a gente sabe que as músicas mais elevadas, eles vão pegar os chakras que estão relacionados à vida espiritual. Quais são os chakras que estão relacionados à vida espiritual? O cardíaco, né? o, o laríngeo, o frontal e o coronário. E a gente sabe que aquelas músicas que estão mais voltadas para a nossa vida, aqui terráquea, eles vão pegar os chakras mais baixos, o gástrico, o esplênico e o da sexualidade, né? Faltou o nome aqui agora. Mas enfim, genésico, isso, obrigada. O genésico. Então, assim, a gente tem que entender que as músicas aqui na Terra, elas têm essa questão. A gente sabe que as músicas com notas musicais mais baixas, elas vão pegar mais os chakras que estão relacionados à vida biológica. Na aula passada, a gente estava falando um pouquinho sobre a musicoterapia, a capacidade que tem a música de elevar a gente ou rebaixar.
porque a música também pode botar a gente para baixo. A música pode levar a gente num estado de melancolia, num estado de tristeza, num estado de euforia, num estado de excitação mental. E como a música pode levar a gente para as esferas superiores. Dias virão que a gente vai escutar essa música celeste, mas a gente ainda tem um gosto musical muito misturado, né? Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Boa pergunta, né? Que a gente quer saber como é que é o mecanismo disso aí. Não pude conter as lágrimas abundantes. Claro, a música foi tocada com tanto coração, com tanta alma, que ela promoveu verdadeiramente uma emotividade nos corações mais sensíveis. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas. É um outro nível de música, porque a gente não deve desfazer, né? E os afetos humanos. Quer dizer, a Cecília trouxe a gente mais para uma recordação do plano material. Já a Ismália, ela nos levou para uma esfera até fora da nossa compreensão, mas que a gente sabe que é algo muito elevado. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Então, ela sabia falar de Deus, do Criador, mas de uma forma muito diferente da nossa. O que é compreensível, pelo menos a nível racional, porque a gente sabe que, à medida em que a gente evolui, a nossa ideia de Deus, ela se amplia, se aprofunda. Então, a Ismália conseguia trazer uma ideia de um Deus muito melhor do que a gente consegue, aqui, na nossa dimensão, entender. E aí é só a imagem da Ismália, né, mostrando ali o quanto que ela conseguia envolver a todos ali, os que estavam presentes, né, com as suas vibrações. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético. Com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Interessante, né? As flores azuis saíam daquele coração, daquele chakra cardíaco, porque a gente sabe que o chakra está localizado no perispírito. Então, olha que interessante, o amor desta mulher já era sublime, um amor ainda diferente para a grande maioria de nós que está encarnados aqui no planeta Terra. O nosso amor aqui ainda é muito de condição. Quando não é instintivo, é um amor de muita condição. A gente ainda não tem aquele amor incondicional, que provavelmente a Ismália já experimentava e já vivia, bem diferente da grande maioria de nós. Pode falar, Regina. Pode falar. Tem que ligar o seu microfone. Ah, não tem problema não. Aí, dessas luzes, né, dessas flores azuis que saía do coração dela, ele coloca assim, a maior parte caía sobre Aniceto, porque foi ele que solicitou, né, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Olha que bonito que devia ser, né? E aquelas pétalas vinham também impregnar o nosso chakra, ou seja, nos levando a um estado de emotividade diferente daquele que a gente vive constantemente, mas nos fazendo experimentar algo diferente daquilo que somos em realidade ou daquilo que sentimos em realidade. Olha que capacidade têm os espíritos mais elevados, né? Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celeste. Quer dizer, diferentes formas de amar, mas é amor. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro vai falar sobre a lei de amor? No início éramos somente instintos,
Quanto mais corrompidos e avançados, sensações, que é o amor de condição. E quanto mais instruídos e depurados, nós somos os sentimentos. Então, a Cecília não, mas a Ismália, provavelmente, ela já estava nesse amor de sentimentos. A Cecília ainda nos trazia mais esse amor que geralmente a gente sente, que é um amor de condição, que é um amor de trocas. Se a gente não receber nada em troca, a gente se magoa, a gente se afasta, a gente murcha, a gente se fecha, ou a gente revida. Mas a Ismália não, ela já consegue amar incondicionalmente, sem precisar receber nada em troca, sem cobrar mudanças de comportamento de ninguém. A gente ainda precisa de uma mudança de comportamento, que geralmente aqui na Terra é assim, é o meu marido, a minha esposa, o meu filho, enquanto que não é nada disso é nosso. Porque o marido é um irmão que está em jornada evolutiva com a gente, nos ajudando a evoluir. A esposa a mesma coisa. E os filhos também são irmãos que estão nos ensinando outras formas de sentimento, outras formas de amar. Ideia feliz, a de permanecermos no posto. Eles começam a pensar, que bom que a gente passou ali aquela noite, olha quanta experiência, né? Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. E a amizade tem essa questão, quando a amizade é sincera, aquela amizade verdadeira, né? Ela realmente consegue nos refazer, ela consegue nos trazer uma energia diferente para a gente prosseguir na vida. Isso a gente sente com bastante ênfase, bem ostensivo, quando a gente está passando por um momento de provas e expiações e a gente é visitado pela amizade de uma pessoa que realmente tenha um sentimento sincero de amizade, o quanto que aquela pessoa ela consegue, né, nos ajudar a enfrentar mais o nosso momento de provas e expiações. Porque o momento de provas e expiações, a gente não tem como tirar de ninguém, ele é nosso. É intransferível, o que é meu, o que eu preciso vivenciar é meu, não vai passar para o outro. É intransferível, mas a ajuda de uma amizade sincera é muito preciosa, porque a gente passa por aquilo ali, mas com mais leveza, com mais força, com mais coragem. Mesmo sabendo que é nosso, tem que engolir até o final, tem que passar por aquilo até o final, tem que vivenciar aquilo até o final, até o seu término. Onde no término a gente espera que a gente transmute os nossos sentimentos em experiências mais elevadas. É para isso que serve a dor, para se transformar numa experiência mais elevada e, por conseguinte, nos ajudar a não mais precisarmos do mecanismo da dor para enfrentarmos o nosso dia a dia, a nossa evolução. Que nós possamos, daqui para frente, cada vez menos utilizar-se dos mecanismos da dor e se utilizar mais do mecanismo do amor. Difícil, mas é para lá que a gente caminha. E a Aniceto vai tentar dar uma explicação para a gente. Conheço a sua sede, André. A dele não, a nossa também, né? Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-te de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Olha que coisa boa, né? Porque o amor de condição ele ainda é corroído pelas traças. Não na mesma intensidade que o amor extinto, mas é. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devoltou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Quer dizer, ela conseguiu, com a força de vontade dela, com o amor dela sublimado, manipular o fluido cósmico universal ambiente e plasmar tudo isso. É isso que eu falo, é uma inveja, é um sonho de consumo. Né? Só um minutinho, Patrícia, eu vou só terminar a frase. Peçamos ao Senhor, meu amigo,
que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas, que a gente não perca tudo aquilo que a gente recebeu aqui essa noite. Porque é assim, né? A gente às vezes recebe tanto e depois gasta com bobagens, né? Pode falar, Patrícia. Isso. Aham. Também. Mas a gente tem que. Eu acho que a gente, em muitos momentos, nem recebe. Não recebe não porque Deus não oferte. Que ofertar, ele oferta para todos. Mas o problema é a gente estar receptivo. É como se torna uma capa que, que, que expulsa, que faz com que repila toda aquela os bons fluidos. É o mesmo mecanismo do passe. Se eu entro numa cama de passe e eu estou com a sintonia em outro lugar, os fluidos que estão ali dentro, que são emitidos, são de coração, está tudo certinho, mas eu estou repelindo, eu estou sendo refratária a todos esses fluidos que estão sendo manipulados naquela câmara. Então, é isso aí. Isso. Você vê, Deus é onipresente. Ele está constantemente entre todos nós, dentro de nós, ao mesmo tempo que Deus está em todos os lugares, dentro e fora de mim. Mas a gente não sente essa presença divina 24 horas. Muitas, muitas vezes é preciso que a dor visite os nossos corações para a gente se sensibilizar da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, Deus está conosco até nos momentos de perigo, mas só na hora que a gente se sente muito ameaçado é que a gente se volta para Deus e consegue sentir a sua presença. No entanto, Deus está sempre com a gente. Deus não nos abandona. Por isso, a religião, a importância dela é fazer o religário, nos ajudar a fazer a comunhão com Deus. O que é também, a religião não pode se tornar na nossa vida uma bengala. A religião é apenas um meio para a gente conseguir despertar e fazer a nossa comunhão definitiva com o Pai. Mas a religião, para muitos aqui na Terra ainda, ela é uma bengala que a pessoa se utiliza, achando que sem a religião ela não consegue se conduzir a Deus. Poderíamos, mas muitos não podem, muitos precisam dessa bengala. A gente compreende, né? Então, esse capítulo foi, se alguém tiver mais alguns comentários, eu não vou ler a prece da Ismália, porque vocês podem fazer isso. A gente viu a sublimidade, a forma com que ela se coloca, o entendimento dela de Deus é muito melhor do que o nosso. Ela não só entende, mas ela sente Deus de forma mais elevada do que todos nós. Mas isso é conquista dela, conquista que nós também podemos fazer com o nosso esforço. Pode falar, Mirza. Uhum, uhum. Não. Uhum. Seu.
ela chega com esquecimento intelectual e das vidas passadas, mas ela não chega com esquecimento da moralidade, né? Porque o moral adquirido a gente não esquece quando reencarna, senão a gente voltaria ao zero toda hora. A gente esquece outras coisas que não são importantes para a nossa continuidade aqui. Agora, o moral ele está sempre presente. O que eu me desenvolvi moralmente, eu volto e 100% ele está comigo. 100% daquilo que eu verdadeiramente adquiri. Que entenda, 100% daquilo que eu verdadeiramente adquiri. Que às vezes a gente acha que adquiriu muito, mas na hora da prova, que visita, a gente vê que a gente está capenga. Então, eu estou falando daquilo que a gente verdadeiramente adquiriu, a gente volta 100%. A gente não pode esquecer da parte moral, senão como Deus vai me cobrar algo que eu não tenho condições de fazer, porque tudo ficou para trás esquecido. Então, a parte moral ela é sempre íntegra. Porém, viver aqui no mundo de provas e expiações, onde há uma quantidade imensa de espíritos, né, muito renitentes ainda, empedernidos no mal, é uma provação muito significativa mesmo para um espírito da capacidade dela. Por quê? Porque aqui o mal é a maioria. Então, assim, é claro que ela tem uma bagagem imensa para não sucumbir, mas ainda assim a gente vê que no livro ela é alertada de que, mesmo com tudo que ela traz, ela poderia sucumbir. Por quê? Porque ela não é um espírito puro ainda, ou seja, um espírito puro é despojado totalmente daquele mal. E isso a gente vai ver até nas obras básicas. Então, ele não corre risco de cair em tentação. Mas o espírito que ainda está a caminho de ser um espírito puro, ele ainda pode cair em tentação, porque ele ainda sofre algum tipo de influência da matéria que está lá. O que é essa influência da matéria? A influência do mal, da ausência do bem, né? Que é o mal. Então é isso que a gente precisa entender. Agora, ela tem muito mais chance de se socorrer do que a gente, porque a gente está num passo, ou a grande maioria de nós estamos num passo atrás dela. Eu falo por mim, eu sou um espírito imperfeito. Ela já era um espírito de uma categoria mais do que imperfeita, ela já era um bom espírito. Então, ela tinha uma chance muito grande de não sucumbir, mas ainda assim ela foi alertada de que ela poderia, né? Para a gente ver como a gente é muito mais fácil a gente cair. Como é muito mais fácil a grande maioria de nós cairmos. Né? Mais alguém levantou a mão e eu não percebi? Não, né? Então tá, então eu vou seguir. Vamos ao próximo, caminho da crosta. Bom, agora eles vão na direção da onde eles já iam mesmo. Que eles estavam indo para a crosta, só que eles pararam, deram uma parada nesse posto de socorro do Campo da Paz. Por quê? Porque está acontecendo a Segunda Grande Guerra, lembra? A psicosfera estava muito pesada. E por que André Luiz e Vicente ainda não trazem a evolução que deveriam, ou que melhor, que seria importante para eles poderem seguir a caminhada fora? Eles não tinham evolução suficiente para isso. Aniceto achou melhor passar uma noite em Campo da Paz, para que lá a psicosfera pudesse ser modificada e tudo mais, né? Porque aí naquele meio tempo a gente sabe que a espiritualidade está sempre trabalhando, eles também se fortaleceriam, e ainda assim eles resolvem pegar um veículo para ir. Não foram volitando nem foram andando. Por quê? Porque ainda somos suscetíveis e a gente tem que dar o braço a torcer. Eu volto a falar sobre isso, que às vezes eu vejo que na casa espírita, os trabalhos que são executados fora da casa espírita, como às vezes a tarefa do passe, os trabalhadores insistem em ir sozinhos, muitas vezes, achando que eles vão dar conta. Olha aí o exemplo desses espíritos que têm muito mais bagagem. Eles mesmos mostram o quanto que é perigoso. Por que a gente aqui quer ser super-herói e ir sozinho? Será que a gente está tão isento assim de cair? Será que a gente se acha tão poderoso a ponto de não fraquejar em momento nenhum? Né? A gente vê que esses espíritos que trazem uma bagagem maior, né? Um esclarecimento maior, eles procuram sempre a ponderação, o bom senso, o trabalho em equipe,
Por que que a gente quer fazer as coisas do nosso modo? Isso é uma pergunta. Por que que há muitos espíritas, às vezes, que ainda insistem nos cultos do lar receberem espíritos durante o culto do lar? Porque isso existe, gente, vocês sabem disso. Para que isso? Para que se expor tanto? A gente tem uma equipe para sustentação e a gente sabe que mesmo dentro de uma casa espírita, com toda uma equipe de sustentação, pode haver interferência porque nós somos espíritos a caminho. Por que que a gente quer fazer trabalhos isolados se a gente ainda não dá conta disso? Para quê? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho em grupo da melhor forma que nós dermos conta de fazer. Nós não vamos nos apartar do auxílio do outro. Então, a caminho da crosta. Nós vamos ver, né, que nós estamos na década de 40, eu volto a falar, nós estamos finalizando a Segunda Grande Guerra Mundial e eles então vão tomar de um veículo, que a gente não sabe ao certo como é que esse veículo exatamente funciona, mas ele coloca assim: Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Olha que bacana, é bom, né, a gente ir trabalhar com alguém que tem uma vibração tão boa e que deseja a gente o melhor no trabalho que a gente vai executar, né? A gente fica mais cheio de força ainda. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Olha a força do amor, da amizade, do entendimento da dificuldade das tarefas, né? Que bacana isso, né? Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-nos-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionando por fluidos elétricos acumulados. Então, a gente sabe que é um tipo de eletricidade, provavelmente um eletromagnetismo qualquer, que fazia com que esse carro se deslocasse e que, como não tinha roda, se deslocava a uma certa altura daquele chão, digamos assim. Como funciona exatamente? Eu não saberia explicar isso. Apenas a gente sabe que, através do pouco conhecimento que nós temos sobre o eletromagnetismo, nós sabemos que, dependendo da carga que a gente jogar, a gente pode se afastar verdadeiramente do campo magnético daquele lugar ou da Terra. Alguma coisa talvez semelhante, mas não me atrevo a falar sobre isso, né? E aí, então, o Aniceto vai falar, vai relembrar, e o próprio André Luiz vai lembrar dos ensinamentos que eles escolheram no posto e como foi bom aquela noite eles terem passado ali. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os desejava escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Ou seja, com o carro eles ganhariam velocidade. E era bom eles pararem ali no posto de socorro, por quê? Eles teriam a oportunidade de aprender tudo o que eles aprenderam ali aquela noite. Puderam aprender sobre a música, puderam aprender sobre o estado dos espíritos naquela dimensão, que existem os que dormem, os dementados, os que acordam em desespero. Eles viram várias coisas que eles ignoravam, né? André Luiz, o que mais ele conhecia de dificuldade eram os espíritos que estavam lá no Ministério da Regeneração, mas ele não tinha a noção de que poderia ter coisa pior. Então foi bom. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Então, olha quanta coisa, né? Efeito da prece, efeito da música. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Então, tudo é importante. Toda mesma parada que eles dão em determinados locais, eles não perdem o aprendizado, eles vão adquirir mais alguma coisa. Então, lá tudo é aproveitado. Isso me faz pensar muito o que a gente faz do nosso tempo. Será que a gente usa o nosso tempo em prol a nós mesmos? Ou será que a gente ainda gasta o nosso dia de uma forma ociosa qualquer? Aí tem gente que vai falar, eu trabalhei o dia inteiro. Sim, a gente trabalhou o dia inteiro, mas vagou com a mente o dia inteiro também. O que é importante é o que você extrai do dia.
Não é a quantidade de coisas que você faz num dia. Não é quantidade, é qualidade de como se faz as coisas, né? E agora o Aniceto colocando mais profundamente. Não creio todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta, né? Não ia poder. Calculo que só poderíamos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado as asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, isso aqui eu achei muito interessante, né? Ele coloca assim, olha, não estou prometendo nada a vocês não, nem alguma coisa que eu vou dar para vocês não, né? É da lei que aquele que evolui mais consegue mais. Isso não é porque alguém está te dando. Porque aqui na Terra a gente tem muito essa mania, né? De dar com uma mão e puxar com a outra. Então eu achei muito interessante essas colocações de Aniceto, que ele não está dizendo que ele está fazendo nenhum favor para ninguém. Não é alguma coisa que eu vou fazer para você, não. Isso é alguma coisa que você vai fazer por você mesmo e que é mérito teu. Não é nada que ninguém está te dando, te emprestando para te cobrar depois, em tempo oportuno, né? Porque aqui na Terra a gente faz muitas coisas envolvidas nesse mecanismo de troca, né? Eu te faço esse favor para que você possa me fazer outro favor. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Fazer o bem embora, né? Não cobrar nada, nem depois falar assim, fulano é tão ingrato, o problema é dele. Você já não fez o que você tinha que fazer? Você está falando que ele é ingrato porque você criou uma expectativa e estava esperando nem que fosse um muito obrigada. Mas a gente não tem que esperar nada. Fazer o bem já é bom para a gente. Então não precisa nem ouvir um muito obrigado que já ganhou, porque fazer o bem já enche a gente de energia, né? E uma outra coisa que eu achei bastante interessante é que quanto mais a gente evolui, a gente vai tornar o nosso perispírito menos denso. Lembra? Uma das propriedades do perispírito é a densidade. E a densidade diz que quanto mais nós somos evoluídos, menos denso é o nosso perispírito. Um perispírito menos denso, ele pode volitar em qualquer condições, em qualquer plano, porque ele vai vencer aquela gravidade pesada, aquela densidade pesada, porque ele é mais leve, então ele vence, né? Então, olha que coisa bem interessante, é que ele está dizendo, à medida que vocês evoluírem, vocês vão conseguir isso. Isso não é uma promessa que eu estou fazendo, não é algo que eu vou lhes dar, é algo que vocês vão dar através do esforço pessoal, né? Mudança de psicosfera. E aí eles estão lá saindo das zonas umbralinas e vão mergulhar na crosta terrestre. E aí a gente diz, viver aqui é tão bom, né, gente? Que é tão bom, depende de onde se vive, né? Ele coloca assim, a paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, não estava, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alternando-nos a respiração. E quanto mais densa, mais sufocante é. É como se a gente entrasse... Imagina a gente entrando numa caverna toda a vida. Daqui a pouco o ar fica difícil para respirar. E é como se eles estivessem nessa condição. Para ver como a nossa psicosfera é pesada, né? E quem produz a nossa psicosfera? Nós. Isso é que é triste, né? A gente produz todo esse material tóxico que nos envolve. E a gente respira dentro dessa toxicidade que a gente emite. E a gente diz que quer um mundo melhor. Mas o quanto que eu tenho produzido de material tóxico, né? Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, olha só, ainda tinha 4 horas, hein? Era longe para Chuchu, né? Com 4 horas, desculpa, perdi aqui. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias... as emissões vibratórias da humanidade encarnada
são de natureza bastante inferior em que nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros da matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais de luz solar. Então, veja que eles passariam por pelo menos 2 horas bastante angustiosas para eles, angustiantes para eles, né? E essas zonas somos nós que produzimos, né? A nossa responsabilidade. E assim eles foram. Isso daqui, eu quero chamar a atenção de vocês, que os espíritos de uma envergadura maior, eles têm muitas preocupações em não trazer notícias para nós de forma que possam promover em nós desequilíbrios, nos chocar. Lembre-se sempre disso, preocupação dos espíritos sérios é não trazerem notícias das quais podem nos promover perturbações interiores. Por que eu estou falando sobre isso? Que tem muita literatura por aí, intitulada como espírita, em que vocês me desculpem a forma de falar, mas que são verdadeiros lixos, que trazem determinadas referências e detalhes e minudências do plano espiritual que servem muito mais para nos deixar chocados e desequilibrados do que propriamente para nos informar alguma coisa e para nos formar. Então a gente tem que abrir o olho, que quando a gente pega uma literatura que é muito pesada e que pode promover dentro de nós tristeza, desesperança, desequilíbrio, o baixo astral, que pode nos levar a desesperanças e desequilíbrios, por exemplo, que isso não vem de espíritos sérios. É só para alertar vocês, porque há muitas literaturas por aí com o nome de espíritas que não são espíritas. Isso até há poucos dias eu estava fazendo uma palestra sobre os falsos profetas, eu citei um artigo escrito por Marcos Demário na revista Espírito Consolador, abril de 2018, quando ele fala que nem tudo que se publica é espírita. Ele, não sei se exatamente assim é esse o título, né? Mas é uma matéria escrita por Marcos Demário no Reformador de abril de 2018. Então a gente precisa ver o que a gente está lendo, decantar. Sabe, porque a gente está num momento de transição, saindo desse planeta de provas e expiações, entrando nesse mundo de transição, de regeneração, nos quais a gente vai sofrer muitas provas e expiações e que se a gente não tiver força moral, a gente não vai ser capaz de superar. E se a gente se envolver com esse tipo de literatura, mais para baixo a gente vai ficar e vai ficar perdendo tempo. Não é hora mais de perder tempo, né? Então vamos lá as colocações de Aniceto. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito do que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. Então, olha a preocupação dos espíritos sérios em não trazer nenhuma informação que seja muito difícil para o nosso grau evolutivo da gente digerir e nos promover algum desequilíbrio espiritual do qual poderá ser a gota d'água para a gente. Então, só estou chamando a atenção disso para vocês. Né? O espírito ele deve ler tudo, mas ele deve saber separar o joio do trigo, né? Porque a leitura tem muito isso. Sobre o sol. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. 2 horas naquela região pesada, sombria, e eles, graças a Deus, né, chegam na região do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos da vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente
de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. E está falando do Sol. Olha que bonito, né? Nós moramos num sistema chamado solar. A nossa estrela chama-se Sol. Esse Sol tem ao seu redor vários planetas. É a mesma luz, só que chega em cada local de forma diferente, porque as dimensões são diferentes. Os espíritos que lá moram têm percepções diferenciadas, mas é o mesmo Sol. E aí eu só queria trazer essa nota do Livro dos Espíritos, nota da questão 188 do Livro dos Espíritos, aquela parte ali em negrito que eu coloco, que é colocada, que eu coloquei, mas não está assim na obra original, eu apenas coloquei em negrito para chamar atenção aqui, onde a nota Kardec fala: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido cósmico universal. Então, o Sol não é um mundo habitado, mas lá, ele, né? Mas lá é onde se reúnem os espíritos de uma envergadura maior, como provavelmente nosso Senhor Jesus Cristo, que irradia de lá, por ser um espírito crístico, ele irradia de lá os seus pensamentos administrativos, que vão ser colhidos aqui na Terra por administradores de ordem mais inferior. Como, por exemplo, se Jesus quer mandar, por exemplo, uma ordem aqui para nosso Brasil, para o nosso continente chamado Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai irradiar o seu pensamento para quem? Para o mentor espiritual do nosso Brasil, que é quem? Ismael. E lá, então, Ismael é encarregado de mandar para outros trabalhadores dele, outros trabalhadores tantos, executarem as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito isso? Então, olha que coisa maravilhosa é o Sol na nossa vida. E que às vezes a gente está andando na rua despreocupadamente, mas esse Sol está mandando 1000 vibrações salutares para a gente todo dia. E a gente nem ergue os olhos para cima e pelo menos fala muito obrigada. Nem isso a gente às vezes não lembra de falar. Mas é lá, reunião dos... Hein? 188, anota. É nota da questão 188, tá? Mas o slide daqui a pouco eu estou postando lá, tá? 188, nota. É nota da 188. Então, olha que interessante isso. O Sol não é uma habitação de seres corpóreos, mas é simplesmente o lugar de reunião dos espíritos superiores, do qual de lá eles irradiam os pensamentos para os mundos, né? E eles se dirigem, né, o seu pensamento para aqueles mundos e vão enviar os seus pensamentos para outros espíritos menos elevados administrarem o seu planeta em questão. Olha que interessante. Então, é um local de reunião dos espíritos superiores. Interessante, né? E é interessante que a gente lê no livro A Caminho da Luz que Jesus se reuniu 2 ou 3 vezes, não me falha a memória, próximo da Terra, que ele se aproximou mais da Terra, né? E é interessante a gente relembrar isso para ver que ele realmente não fica tão próximo da Terra, né? Bom, provavelmente Jesus, ele está lá, vai fazer uma ressonância, né? uma ligação de conhecimentos e de informações com as obras básicas, onde vai dizer onde fica a morada desses espíritos enquanto governam os planetas que estão sobre a sua administração. Eles ficam no Sol. Então imagina quantas coisas boas que vem do Sol e que a gente nem sequer pensa, né, em agradecer. Pode falar, Patrícia. Uhum. Existem outros Cristos. Eu agora não me lembro. É a Revista Espírita, eu acho que é de fevereiro e março de 1800, eu não sei a data, mas que vai falar, depois eu passo isso lá no grupo, que vai falar sobre os espíritos crísticos.
Espíritos crísticos é um desdobramento dos espíritos puros. Esses espíritos, quando chegam a um determinado grau de evolução, eles são convidados por Deus para administrar o universo. Então, cada um com a sua bagagem, uns são convidados a administrar planetas, outros sistemas, no nosso caso, o sistema solar, e outros galáxias. Então, você vê que não é qualquer coisa, né? Depois eu vou colocar lá no livro, no nosso grupo, qual é o ano da revista. Eu sei que é fevereiro e março, intitulado Os Messias do Espiritismo, é o nome da publicação Só não lembro qual é o ano da revista. Não sei se é 1868, mas depois eu coloco lá. Bom? Boa noite. Boa aula. Não, querido. Espírito crístico é um desdobramento dos. É como se fosse um estágio, né? Um tipo. Então, existem vários espíritos crísticos. Os espíritos crísticos que administram os planetas, espíritos crísticos que administram as sistemas e espíritos crísticos que administram as galáxias. Tá? Né? E aí eles estão lá. Entramos na zona de influenciação direta da crosta. A gente sabe que a Terra nos puxa para o centro dela, né? Poderemos, doravante, praticar a volitação utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A força centrípeta é uma força que nos joga para o centro da Terra. E eles conseguem, se eles estão volitando, então eles não estão sob a ação da força da gravidade daqui, que nos empurra para o centro da Terra. Né? Então eles conseguem transformar essa força centrípeta, que nos puxa para o interior da Terra, e eles conseguem se desvencilhar um pouco dessa força, porque eles transformam ela. Tá? A luz que nos banha resulta do contato magnético entre as energias positivas do Sol e as forças negativas da massa planetária. Prossigamos, não tardemos a entrar no Rio de Janeiro. E eles vão se direcionando pelo pensamento. Aqui a gente não usa a bússola, né, para a gente saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, e os pontos intermediários, a gente usa a bússola. Lá eles se orientam pelo pensamento. Olha que chique. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Verdade. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Ou seja, então, se você deseja se localizar em determinado ponto da cidade do Rio de Janeiro, você vai se deslocar com a tua força de pensamento, que vai te atrair para lá, e não utilizar-se da bússola. Mas isso eles conseguem fazer isso, né? Empregamos de novo a capacidade volitante e, dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Olha que bonito. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão, para que eles pudessem também se refazer com os fluidos espirituais que são emanados no mar, né? Mas entenda, eles não vão absorver o nosso fluido vital daqui. São outros fluidos espirituais que são produzidos naquela região ali. Então, eles vão passar por ali para eles poderem se renovar de energias, que o mar também está carregado dessas energias espirituais. E aí, então, eles chegam lá, né? Nosso lar é refúgio, eles colocam, refúgios na crosta, né? Então, a gente vai ver isso, né? Existem, né, alguns refúgios na crosta que estão vinculados ao nosso lar. Isso a gente vai ver na próxima aula, ok? Foi para todo mundo? Acabei no tempo. Obrigada a você. Eu vou colocar depois as referências da Revista Espírita. Vou botar até a Revista Espírita para quem não tiver, para poder baixar e ler na íntegra, tá? É importante a gente estar dando as referências. Vocês leiam todos, o artigo é grande, ele fala de muito mais coisas, mas se detenham nas entrelinhas do artigo, tá bom? Então, eu vou fazer a nossa prece final. Deixa eu só tirar... parar aqui a apresentação. Vamos lá.
vamos todos nós nos unirmos mais ainda estreitamente os nossos pensamentos e as nossas emoções, e de preferência a gente lembrar todos aqueles que a gente sabe que está vivendo momentos de provas e de expiações. Nós como um todo estamos, né? Mas uns mais, outros menos, mas é momento mesmo de provas e expiações. Senhor Deus, nosso Pai, um Pai de infinito amor e bondade, Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso irmão maior, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam na senda do bem, em especial os nossos mentores, que têm tanta paciência conosco, tanto amor. Nós te pedimos, Senhor, por nós, que revigore as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos passar pelas provas e expiações que são necessárias no nosso caminho evolutivo e retirarmos dela a melhor experiência possível, conseguirmos solucionar o máximo que tiver ao nosso alcance, agindo de conformidade com as tuas leis, para que possamos, Senhor, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, merecermos ingressar nesse mundo transitório, que será um mundo de trabalho, um mundo de muito trabalho, mas um mundo em que o bem vai começar a predominar. Gratidão pela doutrina dos Espíritos, pela casa, pelo lar, pela cidade que moramos, pelas roupas que vestimos, pelo trabalho que dignifica a nossa vida, por todas as oportunidades que nós temos recebido. Que a tua paz e teu amor possa também, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivos das nossas preocupações e envolvê-los de muita força, fé e coragem. E que a nossa pequena prece, unida a tantas outras, possa envolver o nosso planeta Terra e ir ao encontro de todos aqueles que ainda se encontram mergulhados nas dores, nas trevas e nas dúvidas, amparando-os e auxiliando-os para que possam, Senhor, te enxergar, sentir o teu amor, sentir as tuas leis e prosseguirem caminho afora. Gratidão por tudo, que essa paz e esse amor possa permanecer conosco através do nosso trabalho íntimo durante toda essa semana. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.